Graças a Deus, meus irmãos, nós vamos agora para o nosso sermão. Nós já fomos muito abençoados aqui, porque nós tivemos o privilégio de orar a Deus, de buscar as nossas necessidades em Deus, de pedir perdão a Deus, de cantar as palavras de Deus. Olha só que maravilha. Só que agora nós vamos ouvir Deus falar. Nós vamos pregar a palavra dele. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus e ouvindo um sermão, nós estamos ouvindo o próprio Cristo falar conosco. Então, ouça com muita reverência pela palavra de Deus. Vamos hoje para a quinta parte 5, de nossa série de mensagens, a vinda de Cristo para julgar o Egito. Nós passamos 4 mensagens falando de Sodoma e Gomorra. Agora nós vamos falar do Egito. Êxodo capítulo 1. Vamos ler dos versos 23 a 25. Na verdade, é Êxodo capítulo 2. Tem um erro no boletim, é Êxodo capítulo 2. Nem tem verso 23 no capítulo 1. Vamos lá. E aconteceu, depois de muitos dias, que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus de sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, e atentou Deus para a sua condição. Capítulo 3. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, no meio do fogo, em uma chama de fogo do meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. E vendo o Senhor que virava para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu está é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazer subir daquela terra a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Até aí. Amém. Então nós lemos aí, começando no capítulo 2, verso 23, vamos meditar nesta palavra. Então, o verso 23, ele começa aí descrevendo a situação em que vivia o povo de Israel na terra do Egito. Vocês lembram
como é que o povo de Israel chegou na terra do Egito. O povo de Israel chegou na terra do Egito por meio de José. Vocês lembram que os irmãos de José era filho de Jacó, que inclusive é mencionado aqui, e Jacó, ele era neto de Abraão. E vocês lembram que por grande parte de sua vida, Jacó, ele não era convertido, ele não servia a Deus de verdade, e infelizmente os seus filhos seguiu caminhos parecidos. E aí os seus filhos, que eram pessoas, ele tinha 12 filhos, né? E 11 não, mas a maioria deles eram homens perversos. A maioria deles eram homens maus. E aí o que eles fizeram? Eles tinham ciúme de José. José era realmente convertido, José era fiel a Deus, José tinha intimidade com Deus. E aí José, eles com ciúme, com inveja de José, por essa intimidade que José tinha com Deus, e eles eram tudo ímpio, eles perseguiram José e venderam José para ser escravo no Egito. E o pai, Jacó, não sabia disso. O pai ainda não sabia. Nessa altura, o pai já era convertido. Mas ele não sabia o que aconteceu e ele sempre achou que o filho dele tinha morrido, José. E aí, na verdade, José, ele não chutou o pau da barraca, mesmo se tornando escravo, ele continuou sendo fiel a Deus. E aí, sendo fiel a Deus, ele trabalhava como escravo na casa de Potifar, e a mulher de Potifar queria se relacionar com ele sexualmente. Queria trair o marido com José. E aí José, ele não se rendeu. O que ele fez? Ele saiu correndo. Saiu correndo para não ter nada com aquela mulher que era a esposa do senhor dele. Então aí você vai ver o coração de José. Porque ele, mesmo sendo escravo ali, ele não se rendeu. E aí, o que a mulher fez? Vocês lembram que essa mulher, ela acusou José de estupro. Então ela falou, você não me quer não, então eu vou te chamar de estuprador. E aí ele foi parar na cadeia por uma falsa acusação de algo que ele não tinha feito. E aí na cadeia ele continuou fiel a Deus, ou melhor, Deus continuou na sua intimidade com José. José começou a se destacar e receber profecias dentro da cadeia. E foi assim que ele acabou chamando a atenção do rei do Egito, que era o faraó. E aí José acabou se tornando o segundo homem mais poderoso do Egito. Saiu lá da escravidão, saiu lá da cadeia e se tornou o segundo homem mais poderoso do Egito, porque através das profecias de José, ele salvou o Egito da fome, e com sua habilidade como governador. Então ele foi um governador, ele salvou o Egito da fome. E aí, nesse contexto, estava havendo uma fome mundial, estava havendo uma fome em vários países. Tudo que eu estou contando, vocês podem ler lá nos últimos 10 capítulos de Gênesis, quem quiser ler em casa. Estou resumindo aqui os últimos 10 capítulos de Gênesis. Mas em meio à fome mundial, quem é que estava passando fome também? A sua família, que ele não via há muitos anos, eles estavam passando fome, eles falaram, o Egito está resolvendo o problema da fome, então nós temos que viajar para o Egito para conseguir comida. Eles viajaram os irmãos de José, sem saber que José era o segundo homem mais poderoso lá do Egito. E chegaram lá, e aí teve o encontro com José. Então, eles que tinham vendido José como escravo, dependeram de José para não morrer de fome. E foi aí que os outros patriarcas, aí que eles realmente se converteram. Aí existe uma conversão, porque José, ele tinha um coração parecido com Jesus. Então, como José tinha um coração parecido com Jesus, ele perdoou seus irmãos. Ele perdoou seus irmãos, e seus irmãos, pelo seu grande testemunho, acabaram se converteram, e assim termina o livro de Gênesis. E o livro de Êxodo, ele vai pegar esse cenário muitos anos depois. Por quê? Porque a família de José, que era Jacó com seus irmãos, eles se mudaram para o Egito, já que resolveu o problema da fome, já que o nosso irmão é o manda-chuva aqui, eles se mudaram para o Egito. É isso. Aí chegaram no Egito,
o faraó lá não falou, não, vem para cá, porque nós gostamos muito de José. Resumindo isso, José é muito bom, então vou dar a terra aqui para vocês vão ficar nesse pedaço de terra aqui. E ele foi muito hospitaleiro com José. Então José naquele tempo, ele salvou o Egito da fome, salvou vários países da fome. O faraó adorava ele, ele se casou com uma mulher lá no Egito, se casou com uma mulher muito abençoada no Egito, e nesse tempo aí muitos egípcios se renderam ao Deus de José. Se renderam. Então, olha só como é que Deus faz as coisas. Só que aí no livro de Êxodo, os anos se passaram, os anos foram se passando, aí vieram os filhos dos patriarcas, os netos, e aquela população foi crescendo. Foi passando o tempo, foi tornando a população grande, foi aumentando, até se tornar um povo grande. E aí, o novo rei do Egito, ingrato, sem memória, ele não lembrava mais dos velhos tempos de quem é que tinha salvo o Egito da fome. Ele não lembrava, nem estava nem aí. E aí o que ele fez? Ele falou, não, esse povo aí está crescendo demais, então nós vamos escravizá-los. E foi assim que os israelitas se tornaram escravos no Egito. Então, o Egito nós vemos aqui, com base nessa história, o Egito ele é culpado do mesmo pecado de Sodoma. Vocês têm que observar que o pecado original do Egito, no livro de Êxodo, ou seja, a origem dos demais pecados do Egito está igual a Sodoma, a ingratidão. Eles eram ingratos a Deus por aquilo que Deus havia feito por meio daquele povo. Como é que o povo salvou eles da fome e passa os anos, passa as décadas e agora estão escravizando esse povo? O nome disso é ingratidão. E vocês vão ver esse tema recorrente. Vocês vão ver esse tema recorrente na Bíblia, que a ingratidão, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, é o pecado original. Como é que Adão e Eva caíram? Como é que Adão e Eva caíram? Ingratidão. A raiz da queda de Adão e Eva foi a ingratidão. Porque Deus criou o mundo, Deus criou um paraíso, criou tudo belo. Aí falou assim, tudo isso daqui é seu. Só esse pontinho aqui que você não pode comer dessa árvore. Ah, isso aqui que eu não posso? Então vai ser lá que eu vou. Sabe qual é o nome disso? Ingratidão. Deus deu tudo para eles. Menos uma coisa não estava bom. Isso é ingrato. Não está bom. Da mesma forma, os sodomitas, nós vimos, foram ingratos contra Abraão e Ló. E aqui o Egito foi ingrato contra o povo de Israel, porque se esqueceram de tudo que seus antepassados fizeram por eles. Então é isso que diz o verso 23. E aconteceu que depois de muitos dias que morrendo o rei do Egito, os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão. Preste atenção aí, verso 23. E clamaram, e o seu clamor subiu a Deus por causa de sua servidão. Então veja aí que durante essa servidão, a palavra servidão vem da palavra serviço. Essa palavra, em si mesma, ela não é um problema. Né? Todo trabalho você está servindo a alguém. O problema aqui é que era uma servidão forçada, sem liberdade. Então, era o que a gente chama de escravidão, né? Onde aquela pessoa não é livre. Ela não é livre. Então, nós vemos aqui que eles estavam sofrendo muito em meio a essa servidão, a essa escravidão. Só que, em meio a esse sofrimento, eles fizeram algo muito importante. Eles clamaram. Eles clamaram. E aí é a segunda semelhança que eu quero mostrar para vocês com a história de Sodoma e Gomorra, que a gente passou 4 domingos falando. Lá na história de Sodoma e Gomorra, por que é que Deus interveio para julgar os sodomitas, os cidadãos de Gomorra? Porque os sodomitas
eram grandes opressores, e vocês lembram que esses oprimidos, aqueles que eram as vítimas das maldades de Sodoma e Gomorra, eles clamaram a Deus. Isso é enfatizado lá na história de Sodoma e Gomorra, inclusive quando os anjos foram destruir Sodoma e Gomorra, o que eles dizem? Vambora, Ló, porque o clamor, as orações contra este lugar subiram a Deus. E aqui, novamente, você tem a ideia de que o Egito está cometendo perversidades, o Egito está cometendo maldades, porém, não é este o único motivo de Deus intervir para julgar o Egito. Você tem aqui um juízo de Deus contra o Egito. Nós vamos ver que quem aparece para Moisés é Jesus. Antes da sua encarnação, é Jesus como Deus do Velho Testamento. Apareceu para Moisés. Mas eu quero que vocês entendam que a razão para Deus aparecer e intervir contra o Egito e a favor de Israel não é somente porque estava ocorrendo maldades. É porque estava ocorrendo maldades, mas tem outro elemento adicional. É que, ocorrendo maldades, os israelitas oravam a Deus. Os israelitas oravam a Deus. Então, com isso, nós aprendemos o poder que tem a oração. Porque todos os eventos, todos os acontecimentos no livro de Êxodo, eles são resultado da oração. Todas as pragas contra o Egito, vocês têm que, sempre que vocês leem sobre as pragas contra o Egito, sobre Deus abrindo o mar vermelho, sobre o mar vermelho se abrindo para o povo de Israel sair, vocês têm que entender que todos esses eventos é Deus respondendo à oração do verso 23. Então vocês estão vendo aí que a oração, ela tem dois grandes poderes. A oração tem dois grandes poderes no verso 23, como o resto do livro de Êxodo vai mostrar. A oração tem um poder de destruir as forças do mal e poder de destruir toda uma nação. Uma nação inteira no livro de Êxodo foi derrubada por meio da oração. E não somente isso, a oração tem o poder de construir uma nação também. Olha, essa nova nação, a nação de Israel, que se formaria na Terra Prometida, ela foi construída como resposta ao clamor do povo. Como resposta ao clamor do povo. Então veja o grande poder da oração e veja também que existem muitas maldades que ocorrem que só não encontram solução porque o povo não ora. Pare para pensar quantas coisas no Brasil já poderia estar solucionado se o povo, em vez de buscar falsos deuses, em vez de buscar ídolos, estivessem buscando ao Deus vivo e verdadeiro. Veja que aqui nós aprendemos que Deus é um Deus vivo. Deus é um Deus vivo. Verso 24. E ouviu Deus o seu gemido. O Deus verdadeiro, ele ouve. O que o Salmo 115 diz sobre os falsos deuses? Que os falsos deuses, eles não ouvem. Meus irmãos, vocês têm que entender que a oração não é algum tipo de terapia, algo que você faz para você se sentir bem. Também te faz sentir bem. Mas a oração, antes de mais nada, é uma conversa com o ser, com Deus que existe, que é real, que ouve e que ele intervém, que ele atua com base nas orações. Por isso que é um grande absurdo quando os homens desprezam a oração. Quando as pessoas desprezam a oração, existem ímpios, ateus, blasfemos que desprezam as pessoas orando. Algum tempo atrás eu vi na internet alguém compartilhando assim, zombando,
de quem ora por uma cirurgia, vai fazer uma cirurgia e pede oração, zombando, dizendo: quem vai resolver é o médico, não é Deus. As pessoas criam oposição, não tem oposição uma coisa ou outra. Aquele médico ali, vamos dizer claramente, ele só vai fazer uma boa cirurgia se Deus quiser. Porque se Deus não quiser, ele nem vai chegar vivo, ele pode morrer a qualquer momento. É Deus que guarda a nossa vida. É Deus quem dá inteligência. Então, por que as pessoas zombam da oração? Por que as pessoas desprezam a oração, se a oração é diálogo com o Deus vivo que faz, que age, que intervém? Se a gente entender isso, a gente vai entender por que na Bíblia é tão combatido a idolatria. Por que Deus combate tanto na Bíblia o orar a falsos deuses, ou adorar falsos deuses, ou orar coisa que não faz sentido, orar para quem não deve orar? Por que a Bíblia combate tanto isso? Deixa eu explicar para vocês. Uma das primeiras coisas que vocês têm que entender sobre Deus é que Deus, ele não precisa de nós. E Deus não precisa de culto. Isso é muito importante. Deus não precisa. A palavra precisa. Ele quer. Ele não precisa de culto. Paulo fala sobre isso em Atos 17. Ele diz assim, Deus não é adorado por homens como se ele necessitasse de coisa alguma. Então Deus não é adorado porque ele necessita de algo. A finalidade da oração não é dar a Deus algo que ele precisa. Deus é digno de adoração, Deus é digno de todo louvor, mas o necessitado nessa história não é Deus, é você. O culto para Deus é para sua necessidade. Você que tem necessidade de adorar a Deus. Não é Deus que ganha algo. Você está dando algo que Deus não tinha. Não. Deus nos ama e um dos motivos para Deus nos ensinar a adorar somente a Ele, somente a Deus, é porque Ele nos ama. E aí vocês vão entender. Quando uma pessoa ela ora para um falso Deus ou algo que não existe, essa pessoa está tendo um relacionamento com o nada. E esse relacionamento com o nada não traz benefício nenhum para ela. Ela está se fazendo mal. Quando você adora a Deus falsamente, mistura coisa errada junto com o culto a Deus, isso prejudica a você. Porque em vez de estar falando com Deus vivo, você está falando com nada. É a mesma coisa do seguinte, vamos usar uma comparação. Você está doente, você precisa falar com o médico, só que o telefone que você tem não é do médico que você precisa. É do vendedor de pipocas. E você fica direto ligando para o vendedor de pipoca, me ajuda aí, que eu estou com a doença tal. O que ele vai fazer para você? Aí você insiste que o vendedor de pipoca vai te ajudar com o teu câncer. Não vai. Ele vai te ajudar a se divertir no cinema com a pipoca. Ligações para pessoas é como se ligar para alguém que não existe e pedindo ajuda. Se relacionar com Deus vivo é diferente. Vocês sabiam que uma das causas da incredulidade, do ateísmo no mundo são as falsas religiões? Porque as falsas religiões é algo morto. Você está interagindo com nada. Você não tem resposta de nada, vira algo morto. Relacionar com Deus vivo não é assim. Relacionar com Deus vivo, Ele fala, Ele ouve, você interage com uma pessoa real. E você, quando você se aprofunda nisso, você vê. Estar num culto verdadeiro é estar na presença de um ser que é real. Você vem aqui e você vê que Deus está interagindo com você de forma real, não é algo morto. É por isso que Deus zela tanto pelo seu culto na Bíblia, é por amor a você.
ele zela pela glória dele, também por amor a nós, para que nós venhamos ter vida, e vida em abundância, e não ficar interagindo com mentiras, coisas que não existem. Vocês estão vendo? Não é simplesmente o povo suspirou, clamava e ninguém ouvia. Não, havia um Deus ouvindo. E olha só o detalhe que Deus dá. Se vocês olharem no capítulo 3, vamos para o capítulo 3 aí, ó. Verso 9. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Então, olha só o detalhe que Deus coloca. Eu estou ouvindo o clamor e eu estou vendo a opressão. É um Deus vivo que vê, que ouve, que enxerga e que faz algo a respeito. Que faz algo a respeito. Além disso, voltando lá para o capítulo 2, ainda refletindo aí sobre o verso 23, uma das perguntas que nós devemos fazer em relação ao livro de Êxodo é o seguinte. O livro de Êxodo, ele é a época em que Moisés vivia. Então, Moisés ele não viveu lá na época de Gênesis. Mas a pergunta é, por que Moisés escreveu Gênesis? Isso aqui é uma pergunta importante para a gente entender esse verso aqui. Ou melhor, por que Deus mandou Moisés escrever Gênesis? Porque não foi iniciativa do próprio Moisés escrever, né? Ele foi inspirado pelo Espírito Santo. Mas qual é o objetivo do livro de Gênesis dentro dessa história do Êxodo? É o seguinte, o livro de Gênesis, ele está te dando a base para o Êxodo. Gênesis é a base, ou de outra maneira poderíamos dizer, é a justificativa para o Êxodo existir. No seguinte sentido, existia um povo aqui, por exemplo, que era o Egito, que estava escravizando os israelitas. Vamos fazer a seguinte pergunta, que é uma das perguntas que Moisés responde no Êxodo. Por que isso é errado? Pergunte a si mesmo, por que seria errado os egípcios escravizar os israelitas? Por que é errado? Se você falar, por exemplo, é errado porque eu acho que é, e por que o seu achar é melhor do que o achar do faraó? Porque o faraó não achava que era errado. Por que é errado? Se você conversar com a maioria das pessoas hoje, grande parte das pessoas, elas têm um monte de eu acho que isso, eu acho aquilo outro. Mas elas não sabem o porquê, não sabem as suas razões. Por quê? Na Bíblia não é assim. Na Bíblia não existe isso é errado, isso está certo, sem motivo. E por isso que existe o livro de Gênesis. Então, lá no livro de Gênesis, Moisés está no livro de Gênesis explicando por que isso é errado. Se você ler Êxodo capítulo 20, vocês vão encontrar os 10 mandamentos, os mandamentos de Deus. Os 10 mandamentos é onde Deus explica o que é certo e o que é errado. Então, o certo e errado está em Êxodo 20. E outras partes também, mas o principal é ali. O livro de Gênesis é uma explicação do porquê dos 10 mandamentos. Isso é a forma interessante de pensar. O livro de Gênesis é a justificativa, o porquê que os 10 mandamentos são assim. Então, por exemplo, lá em Gênesis 1, nós aprendemos que Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Deus criou o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. E ele criou macho e ele criou fêmea. E ele disse, serão os dois uma só carne, eles vão se casar, vão ter filho. É assim que Deus criou. Bom, essa história de quando Deus criou o casamento é a justificativa, é a razão do 7º mandamento, não adulterarás.
Então você vê que Deus não fala somente, não adultere porque isso é ruim. Gênesis 2 tem uma explicação do porquê que o adultério é ruim, porque Deus criou assim. Então, a história da criação do homem e a mulher é a explicação, é a base, é a razão para o adultério ser ruim. Da mesma forma, lá em Gênesis 1 nós aprendemos que Deus criou o homem e a mulher, a sua imagem, a sua semelhança. É dito que Deus criou os seres humanos como importantes. Gênesis 1, Moisés ensina que nós somos importantes, que todos os seres humanos são importantes no sentido de que foram criados à imagem e à semelhança de Deus. E aí, em Gênesis 9, Moisés vai explicar: é por isso que vocês não podem matar uns aos outros. Então, existe o mandamento, não matarás, e existe aquilo que explica este mandamento. O que explica o mandamento não matarás é o fato de que Deus nos criou importantes. Você é importante. Quem disser isso é um ateu. Quem disser que não é assim é um ateu. Agora vamos considerar aqui, Um ateu, ou alguém que não acredita em Deus, ou que despreza, não se importa com Deus, essa pessoa, ela pode ser contra o assassinato? Pode. Aliás, a maioria é contra o assassinato. Mas a questão não é que eles não podem ser contra. A questão é que eles não têm uma razão para ser contra. Porque eles disseram que a gente não tem propósito. Não tem criador, não tem propósito, não tem razão, não tem... É tudo molécula. Então, o que nos faz melhores do que os animais? Por quê? Então, vocês vão ver, dei 2 exemplos aqui, né? Não matarás, não adulterarás, mas todos os mandamentos de Deus têm um motivo em Gênesis 1, 2 e 3. É enraizado na criação. Foi isso que Jesus explicou, né? Quando os fariseus, eles perguntaram para Jesus, eu posso largar minha mulher por qualquer motivo? Foi a pergunta que eles fizeram lá em Mateus 19. Tipo assim, não estou mais afim dessa mulher, largo e vou para outra. Aí Jesus falou, vocês não leram Gênesis capítulo 1 e 2? Ou seja, Jesus está dizendo que a razão para isso ser errado, largar a mulher sem motivo, está em Gênesis capítulo 1 e 2. Então a Bíblia é assim, todos os mandamentos, eles têm uma razão na Bíblia. Inclusive, Deus incentiva a refletir sobre essas razões. E aí surge a pergunta, por que então a escravidão seria errado? A resposta está em Gênesis 2, porque Deus, o livro de Gênesis ensina que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e Gênesis ensina que todos os povos, todas as raças, todas as etnias, elas descendem de Adão e Eva e, portanto, todos os povos são imagem e semelhança de Deus. Então veja que a cosmovisão do egípcio, a visão do Egito aqui, não era que eles poderiam escravizar qualquer um. Você vê que eles não escravizavam os próprios egípcios. A visão dele é que eles poderiam escravizar outros povos. Então Moisés combate essa visão de que um povo pode chegar a escravizar outro com a história do Gênesis. Então vocês têm que entender que o livro do Gênesis, ele é uma ofensa, é Moisés já combatendo a cosmovisão, a visão de mundo do Egito. O Egito acreditava em um monte de deuses. Moisés diz, mentira, só tem um. Os egípcios adoravam seus deuses por meio de imagens. Moisés diz, mentira, o Deus verdadeiro não pode ser representado por imagens. E os egípcios se diziam ter o direito de escravizar outros povos. E Moisés diz, mentira, porque todos são criados à imagem e semelhança de Deus. E é isso que o profeta Amós vai repetir
Abram no profeta Amós, capítulo 9. Amós é um dos profetas mais importantes do Velho Testamento. Infelizmente, ele não é tão estudado quanto deveria. Mas nós vamos fazer uma série de mensagens qualquer hora aqui em cima de Amós. Mas vamos para Amós 9. Amós 9 está profetizando sobre coisas do tempo do Novo Testamento. Eu não vou entrar em tudo aí, mas Amós 9 ele é citado pelo apóstolo Tiago em Atos 15, no concílio de Jerusalém. E o apóstolo Tiago, no concílio de Jerusalém, ele cita Amós 9 para provar que Deus quer salvar todos os povos, todas as nações. Mas vamos ler o verso 7. Olha só o que Deus diz, verso 7. Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra do Egito, e aos filisteus de Caftor, e aos sírios de Quir. Olha só que interessante. Primeiro Deus diz que os filhos de Israel, ou seja, os israelitas, eles eram iguais aos etíopes. Então ele está dizendo, tá vendo os etíopes, Israel? Vocês não são iguais a eles? Os etíopes aí é a terra da Etiópia que fica na África. E depois ele diz, não fiz eu subir a Israel na terra do Egito? Então ele está perguntando, lá em Êxodo 2, eu não fiz Israel ser livre, ser liberto da escravidão do Egito? E todos os israelitas responder, sim, Deus nos libertou da escravidão do Egito. Só que ele continua. E aos filisteus de Caftor e aos sírios de Quir, eu também não libertei esses outros povos? Olha só que interessante. A gente muitas vezes pensa, Deus libertou Israel da escravidão do Egito, mas a gente não pensa que é o que Deus está falando aqui em Amós 9:7, que todas as libertações de escravos foram Deus. Olha só, aos filisteus de Caftor, ele está dizendo, quando os filisteus foram libertos, filisteus era outro povo, da escravidão em Caftor, também fui eu. E quando os sírios foram libertos de Quir, também fui eu. Igual quando foi os israelitas do Egito. Interessante também que esse é um verso que condena diretamente, a escravidão dos negros que ocorreu no Brasil. Esse verso aqui condena diretamente. Por quê? Porque ele fala aí dos etíopes, como também tendo que ser livres. Então, existe na Bíblia, não só indireto, mas diretamente a condenação, especificamente da escravidão dos africanos, que foi o que ocorreu no Brasil. E eu não sei se vocês sabem, volte para Êxodo 2, mas as igrejas evangélicas no Brasil, elas tiveram um papel muito importante nessa época aí. Por exemplo, se você estudar sobre a história, eu me esqueci o nome agora, mas a primeira igreja batista do Brasil, foi lá em Salvador, na Bahia. Eu acho que existe essa igreja até hoje, eu teria até que pesquisar. Mas o ponto é o seguinte, os missionários que vieram e fundaram a primeira igreja batista do Brasil, eles tiveram um papel muito importante lá na Bahia. Por quê? O que eles faziam lá na Bahia? Eles compravam escravos, o pastor batista lá, para libertá-los. A igreja juntava dinheiro, aí eles iam até o comércio lá onde vendia escravos, pagava e soltava. A primeira igreja batista do Brasil foi uma das organizações que mais soltaram escravos no Brasil. Eles compraram para soltar. E tudo baseado nessas histórias.
que os homens devem ser livres. Infelizmente, o povo brasileiro, como o povo do Egito, é muito ingrato com muito do que as igrejas evangélicas no Brasil já fizeram. Ninguém lembra dessas histórias, né? Ninguém lembra o que muitas igrejas evangélicas já fizeram pelo Brasil. Mas voltando lá em Êxodo 2, vamos pensar no que... Vamos ver aí, verso 24. E ouviu Deus o seu gemido, lembrou-se Deus da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou Deus para a sua condição. Então você vê aí que existe uma ênfase no verso 24. No ouvir de Deus, Deus ouviu o seu gemido, mas é dito também que Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaque e Jacó. Ou seja, Deus lembrou-se de suas antigas promessas. Ele lembrou-se das coisas que ele tinha dito que ele faria através de Abraão, Isaque e Jacó. Por que esses três personagens aí, eles são tão importantes na história bíblica? Porque eles são os antepassados de Jesus. Jesus era descendente deles. Então Deus havia feito promessas, Deus havia dito coisas, Deus havia proclamado coisas e ele atendeu a sua oração, a oração do povo, de acordo com as suas promessas. Isso é uma das coisas mais importantes que vocês precisam aprender sobre oração. Uma das mais importantes coisas que vocês precisam aprender sobre oração é o seguinte: Deus só atende orações que estão de acordo com a sua palavra. Eu vou repetir. Deus só atende orações que estão de acordo com a sua palavra. Então veja que Deus, ele ouviu a oração deles, porque a oração deles estava de acordo com a palavra de Deus no livro de Gênesis. Deus tinha dito que o homem foi criado à sua imagem e semelhança. Deus tinha dito, não roubarás, não matarás, tudo isso daí. E Deus tinha feito promessas a Abraão, Isaque e Jacó. Com base nisso, a oração deles era com base nisso. Eles estão orando com base nas palavras de Deus. Para vocês entenderem isso, isso é explicado pelo apóstolo Paulo em Romanos 10. Abra em Romanos 10. Romanos 10. Preste atenção no seguinte. Verso 13. Isso é muito importante. Romanos 10, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar. Invocar significa orar. Todo aquele que orar, invocar, clamar ao Senhor será salvo. Aí agora presta atenção, verso 14. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Ou seja, para invocar, para orar, tem que crer, tem que ter fé. Como orarão sem fé? É isso que ele está perguntando. Só que aí continua. E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Pulem para o verso 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir é pela palavra de Deus. Então veja que ele está dizendo que para ter fé, tem que ter palavra de Deus. Para ter fé, tem que ter palavra de Deus. Por quê? Porque fé, como ele explica aqui, não é acreditar em qualquer coisa. Entenda isso para você entender oração. Fé na Bíblia não é acreditar em qualquer coisa. Eu tenho fé, estou sentindo aqui uma coisa que eu vou ganhar na loteria. Né?
E eu trouxe até meu santinho aqui no bolso. E eu vou botar o número agarrado aqui. Isso na Bíblia não é fé, isso é superstição. Porque fé não é acreditar em qualquer coisa. Fé, verso 17 e verso 14, é crer, é confiar nas coisas que a palavra de Deus revela. Não é qualquer coisa, mas é as coisas que a palavra de Deus revela. A fé é pelo ouvir, e o ouvir não de qualquer coisa, ouvir a palavra de Deus. Aí você tem fé. Se você crê em coisas que não são a palavra de Deus, é o que o nosso catecismo chama de vã credulidade. Vã superstição. Eu acredito nisso, nisso e nisso. Se não tiver Deus falando em sua palavra, não faz sentido. Então, lá em Êxodo 2, os israelitas, quando eles oraram, eles oraram em qualquer crença, qualquer crendice, em qualquer superstição? Não, eles oraram, número 1, ao Deus verdadeiro. Número 2, com base em suas leis e em suas promessas reveladas que nós temos no livro de Gênesis, aos patriarcas. É assim que eles oraram, conforme a palavra de Deus. Bom, para orar, você precisa ter fé? Sim ou não? Verso 14, como, pois, invocarão aquele que não crê, se não tiver fé? E fé é fé em qualquer coisa? Não. Então vamos lá. Agora eu vou dar alguns exemplos concretos no Brasil. Vou dar alguns exemplos concretos no Brasil, tá? Se você ler os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, se você ler as epístolas dos apóstolos, a Bíblia de Gênesis até Apocalipse, começa em Gênesis, termina Apocalipse, existem muitas orações na Bíblia. Muitas orações que a Bíblia coloca como exemplo. Tem a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Oração do Pai Nosso. O livro dos Salmos, 150 orações. Na Bíblia tem muitas passagens em que Deus ensina a orar. Em todas essas passagens que Deus ensina a orar, as orações são sempre dirigidas a Deus. De Gênesis a Apocalipse, sempre que alguém ora, essa pessoa ora falando com Deus. Então, se eu orar falando com Deus, eu tenho como orar com fé? Sim, porque esse orar falando com Deus é uma oração, verso 17, que a palavra de Deus me ensina. E se é uma oração que a palavra de Deus me ensina e orar com fé, eu vou ser atendido porque Deus é vivo. Agora deixa eu falar com você outra coisa aqui. Entenderam esse raciocínio, né? Vamos lá. A Bíblia me ensina a orar pelo quê? Por exemplo, a Bíblia ensina que se eu estiver doente, eu devo orar para Deus me curar, para Deus me sarar? Sim. Tem um monte de oração na Bíblia em que Deus ensina a gente a orar assim. A gente canta aqui várias vezes Salmo 103. Quando a gente canta o Salmo 103, a gente canta assim, ó. É Ele quem sara todas as suas enfermidades. A gente é ensinado a orar assim na Bíblia. A gente é ensinado a orar para ter trabalho. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, a oração do Pai Nosso. A gente é ensinado a orar para pedir a Deus um cônjuge. Ó, quem está solteiro aí pode botar o joelho no chão. Está lá no livro de Provérbios. O livro de Provérbios fala que a mulher prudente vem do Senhor. A louca não vem do Senhor, não. Você tem que orar a Deus pedindo. Então a Bíblia, ela é um manual de oração. É o que Paulo está falando aqui, ó. Fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é assim que você vai aprender a invocar. É o que Paulo está dizendo, igual os israelitas fizeram. Então,
Os israelitas, eles oraram lá, ó, Deus é contra essa tirania, essa escravidão. Então eles oraram, Deus atendeu, porque isso está de acordo com o que Deus ensinou. Tá. Vamos dizer que um ente querido seu morra. Morreu um ente querido seu, que isso não aconteça, mas infelizmente acontece, né? A gente não gostaria, mas morreu sua mãe. Morreu seu pai, morreu seu irmão. A Bíblia ensina que você deve orar pela alma dessa pessoa que morreu. Se você abrir em Gênesis e for até Apocalipse lendo, você nunca vai encontrar oração pelo morto. Nunca. Sabe por quê? Porque na Bíblia, quem morre, lê os 4 evangelhos, quem morre ou vai para o céu, ou vai para o inferno. Se foi para o céu, não precisa ter oração mais. O que você vai orar pelo quê? A pessoa está no céu. Mas o que ela precisa? Nada, está no céu, está com Jesus, tem tudo. Ou se ela foi para o inferno, não tem, me desculpe te avisar, mas quem vai para o inferno não tem mais como sair de lá. Leia Lucas capítulo 16, onde Jesus ensina isso. O inferno não tem mais saída. Então, se ela foi para o céu ou se ela foi para o inferno, a sua oração não é mais útil para ela. Por isso que na Bíblia não existe oração pelos mortos. Então, se alguém orar pelos mortos, em favor dos mortos, essa pessoa está orando, tem como essa pessoa orar com fé? Não, porque não é de acordo com a palavra de Deus. Eu quero orar, mas eu não quero falar com Deus. Vou falar com a minha mãe, ou meu pai, ou meu avô, minha avó falecido. Vou falar, vovozinha, me proteja. Não existe na Bíblia oração que não é para Deus. A gente tem que aprender a regular a nossa mente, a submeter a nossa mente ao que a palavra de Deus diz. A fé é pelo ouvir da palavra de Deus. Como é que você vai orar em algo que a palavra de Deus não ensina a orar daquela forma? É simples, mas o mundo está perdido porque o mundo não aceita isso. E eu quero que vocês entendam que lá no Êxodo, o livro de Êxodo está ensinando para vocês o poder de aprender a orar corretamente. Quando nós oramos corretamente, com fé, com fervor, Deus derruba reinos e constrói reinos. Ele constrói e derruba as coisas. Ele derruba fortalezas, ele abre o mar. Isso era só para Israel. Não, Amós disse que não é só para Israel, é para o etíope, para o sírio, para o filisteu, para o brasileiro. Não está vendo que Deus diz lá, não é só para Israel. Israel está sendo usado como um exemplo. Como exemplo, é assim que Deus faz. Eu fiz aqui, agora vocês estão aprendendo como é que eu faço. Aprendam a orar corretamente. Parem de perder tempo com oração que não tem base bíblica. Pedindo coisa que Deus não mandou pedir. Meu irmão, seu parente está no céu, está melhor do que você. Ele não precisa da sua oração. Não precisa mais. Quem precisa somos nós aqui que está na terra, passando por um monte de coisa. Olhe por mim, porque eu sou necessitado. Ou faz orações, existem as orações por coisas de vaidade, por coisas sem sentido. Tem gente que sua oração só foca só em coisas materiais. Só ora por coisas materiais, não tem nada de errado orar por coisas materiais, deve. Mas a questão são as prioridades. Por que só ora por coisas materiais, mas nunca ora pela salvação de sua família? Então, o livro de Êxodo é o livro da libertação. Mas é, antes de mais nada, um livro de oração. Você já viu o livro de Êxodo? Sim. O livro de Êxodo é um manual de oração.
Toda a história do Êxodo é resposta de oração. E aí nós aprendemos a importância de orar corretamente. De orar de acordo com a palavra. Por isso que não faz sentido você falar assim, eu sou uma pessoa que oro muito, mas eu não ligo muito para a palavra. Como é que você vai orar se não for de acordo com a palavra? Já viram quem fala assim, eu sou mais de oração? Como é que você vai ser mais uma coisa desprezando? Tem que ser tudo, tem que ser de oração, de palavra, tudo que Deus te dá tem que ser. Você não tem que ficar escolhendo, não é self-service. O que Deus manda, Ele manda e acabou. Então, meus irmãos, e aproveitando aqui para finalizar, foi muito oportuno esse sermão, porque hoje nós vamos começar às 5:30 da tarde a nossa reunião de oração. Então nós vamos colocar hoje em prática aquilo que aprendemos aqui. Não vai ser aqui na igreja, vai ser pelo Google Meet. Vamos fazer uma reunião de oração para a gente pôr em prática isso aqui que a gente viu no culto. Vamos orar. Altíssimo Deus, graças te dou por Jesus Cristo, porque por meio dele, no nome dele, pela palavra que ele nos revelou, nós podemos ter as nossas orações atendidas. Nós queremos nos relacionar com um Deus vivo, com o Todo-Poderoso, com aquele que verdadeiramente age, com aquele que promete e acontece. Nos ensina, Senhor, como esses israelitas, a se entregar em oração, para que nós também venhamos a experimentar os benefícios dos juízos de Cristo. Obrigado, Jesus, pelos teus juízos, porque nos teus juízos os justos são abençoados. No nome de Cristo oramos. Amém.